paz do Senhor, irmãos. Para a glória do Senhor. Amém. Hoje nós iniciamos um estudo, uma nova natureza em Cristo. Amém. Nós vamos falar o estudo está nessa revista aqui, amém? É a revista que nós vamos estudar toda terça-feira. No dia que eu for dar aula, no dia que a pastora vai dar aula, a pastora Lígia, até a pastora Silvânia também, porque ela tem a revista, ela também pode dar aula, amém? Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Quero falar dos assuntos que tem essa revista. Refere-se à nova natureza em Cristo. Para haver nova natureza, é preciso haver uma santificação. Amém. Haver santificação a caminho que leva à vida eterna com Deus. Amém? Amém. Essa santificação estava em Cristo. Amém. Aleluia. Para haver uma nova natureza, a segunda lição é o pecado sob a perspectiva de Deus que é santo. Dentro deste estudo de nova natureza, nós vamos falar sobre o temor a Deus e o caminho da santificação. Dentro dessa natureza de Cristo, nós vamos estudar sobre a santificação e a palavra de Deus, a quarta lição. A quinta lição, dentro da natureza de Cristo, somos libertos para viver em santidade. A sexta lição, mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. A sétima lição, santidade dentro para fora. A oitava lição é o ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. A nona lição é santidade, a marca do crente. A 10ª lição, arrependimento, perdão e santificação. A 11ª lição é santidade integral. A lição 12ª, que é a 12, é uma vida cheia do Espírito. Amém. A lição 13, que é a 13ª, as bênçãos de uma vida santificada. Amém, irmãos? Amém. Hoje nós vamos estudar, aleluia, a primeira lição, santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Bendito seja Deus. Voltando lá, abra sua Bíblia em Isaías 53, onde nós fizemos a leitura. Vamos ler os primeiros versículos. Aleluia. Isaías 53. Versículo 1. Isaías 53. O versículo é o 1. Amém? Esperar os irmãos já acharem para nós ler junto 4 versículos aqui para a nossa meditação. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que achou diz amém, Jesus. Amém. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca não tinha parecer, nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que desejássemos. Ele era desprezado, mas indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado, e não fizeram dele causa alguma. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Senhor Jesus, de acordo com a oração da pastora Lígia, nós estamos de acordo, Senhor. O Senhor é um Deus, aleluia, que é um Deus de misericórdia, e a tua misericórdia está sobre nós. Queremos aprender a sua palavra. Amém, amado? Nosso Jesus, ele tem natureza, uma natureza santa. Amém. É por isso que vamos estudar sobre santificação durante esse ano. Amém. Amém? Que faz parte, aleluia, da natureza de Cristo. A natureza de Cristo é santa. Aleluia. Certo que nos
de outros cultos, não vamos falar, vai ministrar a mensagem que refere à natureza, mas o ensino da natureza sempre de Cristo vai sempre acontecer nas terça-feiras, a falar muito de santificação. Vocês podem perceber o tema, porque a natureza de Cristo, vou repetir, é uma natureza santa, aleluia. E para morar no céu não adianta nós ser crentes aqui nessa terra, né, irmãos, e não ir para o céu, e não ser arrebatado, né? A igreja do arrebatamento, a igreja vai morar com Cristo. Não adianta, irmão. E para, aleluia, participar, ser a igreja arrebatada, para participar do arrebatamento, precisa ter uma natureza de Cristo. Essa natureza tem que ser a natureza de Jesus. Aleluia. E para ter essa natureza precisa haver o quê? Santificação. Amém, querido? Nós vemos aqui que o profeta Isaías já profetizando sobre, aleluia, sobre Jesus, o Messias que haveria de vir. Aqui o profeta já conta, irmãos, né? Já conta a história do seu sofrimento, a prova que o Messias haveria de passar, e o Messias haveria de enfrentar, né, o matadouro. O matadouro era a cruz, irmãos, vamos lá, tem alguns países hoje que tem a pena de morte, que é a cadeira elétrica, mas na época de Jesus já tinha a pena de morte, e a pena de morte era a morte em cruz. A morte da cruz era a pena de morte. Então Jesus, ele sofreu a pena de morte, a morte de cruz. Amém? Também estudando a Bíblia, nós vemos que a pena de morte da cruz já era uma lei, da lei já. Havia isso na lei. Havia na lei, todo assassino, bandido, ladrão, né? Era morte de cruz, né? Está na lei. Então, nós vemos que os romanos adotou isso, a morte de cruz. Então, na época de Jesus, a pena de morte era a morte de cruz. E Jesus, nós vemos aqui o profeta, aqui profetizando que a morte dele seria ele é chamado de matadouro. Matadouro era o que? Era a cruz. A matadouro referia à pena de morte. Então, ele enfrentou a pena de morte por nós, ao matadouro. Aleluia. Você vê aqui no primeiro versículo, que nós vemos que o profeta falando da dificuldade. Olha bem, irmãos, da dificuldade da pessoa crer, né? Crer na pregação. Ué, nós não vivemos isso? A pessoa quer ver tudo, menos a pregação. Engraçado que ele tem paciência de ver tudo. Não é assim? Até fica 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas na frente de filmes, fazendo esse tipo de filmes. Série, mais série, filme. Ele tem tempo para isso. Ele assiste na maior tranquilidade. Ele passa o maior tempo no divertimento e tudo mais. Mas para ouvir a palavra, parece uma coisa do capeta, Satanás. A pessoa fica oprimido, sem força, sem paciência, não consegue abrir um vídeo. Crente, irmão, que não consegue assistir um áudio de 10 minutos ou um vídeo de 10 minutos, não consegue, né? E nós vemos aqui que o profeta já estava falando dessa dificuldade, quem deu crédito à nossa pregação, quem se manifestou ao braço do Senhor, aleluia. Essa manifestação do braço do Senhor aqui significa o resultado da pregação, aleluia. O que Deus pode fazer após uma pregação, o que Deus pode fazer após a sua palavra. Então, se a pessoa não dá crédito à sua pregação, à palavra, não vai poder participar do braço do Senhor, quer dizer, das bênçãos do Senhor, das maravilhas do Senhor. Então, nós vemos aqui, aleluia, que o profeta mostra, aleluia, falar um pouco da natureza de Cristo, amém? Da sua natureza. A sua natureza era tanto que muitas pessoas, né? Algumas pessoas, eles não, de forma alguma, não via formosura nele. Olhava para ele, não via nenhuma beleza. E a pessoa não desejava ele. Muitos deles não desejavam Cristo. Mas hoje é diferente. Muitos não desejam Cristo. Muito resiste a Cristo. Não deseja ele. Quem deseja, aceita. E diz que ele era, fala o versículo 3 aqui, diz que ele era desprezado e era um homem de dores, experimentado no trabalho. Aleluia. Então vemos que o profeta fala um pouco desta natureza de Cristo, né?
Não tão pouco, ele falou bastante, mas existe muito mais sobre a natureza de Cristo. Mas o profeta fala, além que ele haveria de passar, a sua natureza, como que ele era. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Então a leitura de hoje, santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Olha aí, irmãos, aleluia. A santificação é um caminho que vai nos conduzir a uma vida eterna. O que é vida eterna? É uma vida após a morte. Não é uma vida somente aqui. É uma vida após isso aqui que você vive. É após isso aqui que nós vivemos. Muitas pessoas têm aquele ditado de dizer assim: olha, morreu, acabou. Acabou não, meu irmão. Porque aqui nessa terra é apenas o começo. Né, querido? Agora, após a morte, meu irmão, morreu com Cristo, uma vida eterna com Ele. Morreu sem Cristo, uma condenação eterna sem Ele. E diz que é a santificação. Você vai aprender hoje a definição de santificação. A santificação, este caminho que você deve navegar, caminhar, até a vida eterna, uma vida após a morte. Pronto, você entender, após você morrer. Então você vai viver uma vida santa aqui na terra até você morrer. E quando você morrer, né, você vai ter uma vida eterna com Ele. Por quê? Porque você percorreu esse caminho da santificação. Amém, amado? Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesta revista, aonde tem todos esses ensinamentos que eu citei a cada tema, né, vamos viver uma forma detalhada as recomendações da Bíblia a respeito de viver santo dos filhos e filhas de Deus. Ao final de tudo isso, de todos esses ensinos, você participará de todas as aulas, provavelmente estará mais preparado para viver um modo mais puro e santo em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado. A sociedade corrompida pelo pecado é o mundo, né? Você vai viver neste mundo, amém, com consciência, o caminho que você deve percorrer. Que caminho você deve percorrer, irmão? Fala assim: a santificação. Este é o caminho, amém? Para falar de santificação, nós vamos falar de duas coisas. A primeira coisa, sagrado, que é sagrado. E a segunda coisa, o que é profano. Marca aí, vamos falar de duas coisas: o que é sagrado e o que é profano. Para falar o que é sagrado e o que é profano, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, em nome do Senhor Jesus. Criança, brinca para lá para não tirar a atenção dos irmãos. Aqueles passam tudo lá, dá para vocês brincarem, tá? Não precisa vocês virem para cá não, fica para lá brincando lá no que eles passam tudo lá, ó. À vontade lá. Não se tira a atenção dos irmãos aí. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Bendito seja o nome do Senhor. Você que achou Êxodo 3, diz amém, porque eu já achei. Então, para falar de sagrado e profano, nós vamos meditar aqui em Êxodo capítulo 3. A palavra já diz: sagrado é algo que é sagrado, algo que é consagrado ao Senhor, algo que é consagrado. Algo profano é aquilo que não é consagrado, né? A palavra profano é aquilo que não é consagrado, amém? Aquilo que não foi consagrado, aquilo que, né, tem, que é maldito. Pronto, aquilo que não é consagrado é maldito. Então, o que nós vivemos nessa terra aqui, né, ou vivemos uma vida santa ou uma vida profana. Amém, querido? Amém. Então diz aqui Êxodo capítulo 3: e apresentava Moisés no rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio o monte de Deus a Horebe. Olha aí o versículo 2: e apareceu ali o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não consumia. Versículo 3:
E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque as sarças se não queimam. Versículo 4: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus, ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Olha o versículo 5, irmão. E disse: não te chegues para cá, tira teu sapato dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Escute bem, irmãos. Aleluia. Aonde estava a sarça? O que é a sarça? A sarça é um pé de mato, pronto, de relva, que tem muito no deserto, que tem espinho, que era uma normalidade. Ela queimava, porque ela secava as folhas por causa do sol quente, ela secava e pegava fogo. Isso era normal, só que ela consumia rápido, ela queimava, normalmente bota fogo, coloca fogo em palha seca, né? Algo seco, queima rápido, não é assim? Então era normal você ver lá uma tocha pegando fogo, uma sarça pegando fogo no deserto lá, era normal. E daqui a pouco apagava, porque, né? Mas só que aquela sarça era diferente, entende? Aquela sarça pegou fogo, só que ela não consumia. Levou tempo para não consumir, ele achou estranho aquilo naquela vez. Então, tanto que ele chamou aquilo aquela sarça de visão, porque ela não se apagava, não era normal, irmão. Amém? Então, tudo aquilo que não é normal tem alguma coisa por detrás. Então, aprenda isso. Tudo aquilo que você vê inormal, aquilo não é normal, é inormal. Alguma coisa por detrás, alguma coisa acontece ali. Algo por detrás ali está acontecendo. Que seja isso físico, que seja isso espiritual. Então, você tem que entender que não é normal. Então assim foi Moisés. Olhou e viu, né, irmãos? E ele disse assim, que não é normal. Porque pelo tempo já era para consumir aquela sarça, o fogo. Por que não consumiu? Vou lá ver, vou virar e vou lá ver. Ele se aproximou. Quando ele se aproximou, o anjo do Senhor falou: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Ele disse assim: tira as alpacas da sapato, é o chinelo do pé, né? As alpacas dos teus pés, porque o lugar que tu pisa, santo é. Porque o chinelo carrega toda a imundícia, irmão. Você pisa em tudo que é lugar. Então você sabia que o chinelo simboliza o chinelo, ele simboliza, ele é elemento para atrair sujeira, imundícia. Então ele não podia pisar naquela terra, porque o chinelo era profano. O chinelo estava imundo, pisou em vários lugares, era profano a sola do chinelo. Então ele não podia pisar, né, na terra, no lugar santo, no lugar de glória com aquele chinelo, porque o profano não pode, né, entrar no lugar que é santo. Então ele tinha que tirar o sapato dos pés, porque o sapato representava a profania, sujeira, maldição, coisa ruim. E ele tinha que estar com os pés no chão, porque o lugar era santo, o lugar aonde estava a manifestação da presença de Deus através do anjo ali, era santo. Amém? Então agora você entendeu o que é santo e o que é profano. Então os profanos não entrarão, não terás vida eterna. O profano não vai entrar na glória. A igreja profana, porque tem a igreja profana. Qual é a igreja profana? A igreja que não santifica. Eu estou falando da igreja de você, de cada um de nós. Se nós não santificamos, se essa igreja que não santificar, ela é profana. Amém, irmãos? Ela não vai ter vida eterna. Né? O homem ou a mulher que está em Cristo, santificar, não vai, irmãos, obter a vida eterna, vai ter condenação eterna. É isso que a palavra está ensinando. Então o que acontece? Então Moisés precisou tirar as alpacas, o chinelo do vosso pé, e entrar somente descalço na presença de Deus. Quem entendeu? Quem entendeu aí, diga graças a Deus.
Amém, irmãos? Então é isso que diz. Então, o sagrado e o profano. Para estudar a respeito do conceito de santidade nos nossos dias, é indispensável tratar da distinção entre o sagrado e o profano na Idade Antiga. A relação do ser humano com o sagrado era determinada pelo sentimento de medo, de poder e de desejo. O medo era visto como um sentimento capaz de afastar as pessoas de tudo que fosse profano. É verdade, os judeus que queriam ter uma vida santa, ele tinha maior medo, né, de pecar, de se tornar um profano. É por isso que eles não comiam com a pessoa, com o gentio, por isso que eles, né, lavavam as mãos, e muitas outras coisas das práticas do judeu. Era o medo que eles tinham de ser profano e não estar na presença de Deus. A igreja, para nós, irmãos, representa o quê? É a vigilância. Nós precisamos ser vigilantes nessa parte. Ter uma vida vigilante. Como assim, pastor? É você que gosta de xingar, você vai vigiar para não xingar. Você que gosta de certas coisas, você vai vigiar, né? Eu estava conversando com a minha esposa, a pastora Silvânia, que ela estudou esse negócio de maldição, tirar seu nome da maldição, da mesa de Satanás. Se você for olhar para a Bíblia, é isso mesmo, irmão. Satanás, ele tem legalidade quando nós autorizamos ele. Satanás, quando nós aceitamos a Cristo, Mateus, Brena, a Ana Paula, Ana Cláudia, que é nova convertida, está aprendendo, você está aprendendo, né? Está aprendendo agora. Nós temos que vigiar nessa parte. Nós temos que vigiar para nós não ser o que? Profano. Por quê? Porque quando nós ser profano, nós vamos dar lugar para aquele legalidade para ele, para Satanás. Ele não vai poder tocar em você mais, porque você aceitou a Cristo. Ele vai poder tocar em você, Ana Cláudia, Satanás vai poder tocar em você, em Brena, em Mateus, se você dá legalidade. Então ele vai fazer tudo para você. Estou falando você que você é novo convertido. Amém? Nós também, eu, pastora Lígia, todos nós, eu estou falando, repreendendo a vocês, que você é novo convertido. Então ele vai tocar em vocês se você dá legalidade. Deu legalidade, ele vai fazer tudo para você dar legalidade, através da profania. Aí você vai, né, inocentemente, né, que tem pessoas que pecam por inocência. É verdade, tem pessoas que pecam quando ele é crente, tem pessoas que pecam por inocência, por ele não poder conhecer. Por isso que a igreja tem que ensinar, igualmente nós ensinamos essa criança aí, ó. Igualmente os pais ensinam a criança. Meu filho, não pode isso. Minha filha, não pode aquilo. É assim, minha filha, é assim. Conta a história, falar que é dessa forma. Olha para o farol, vê que está assim, cuidado para não atravessar a rua. É a mesma coisinha, irmão. É a mesma coisa. Meu filho, cuidado de atravessar a rua. Você olha para um lado, olha para o outro. Né? Meu filho, não pega as coisas dos outros, não. Que não é seu. Se você, né? Se você vê ali, não é seu, deixa lá. E isso que os pais ensinam para os filhos, não é assim? Não é nós crentes. A igreja tem que ensinar. Os pastores têm que ensinar. Né, irmãos? Para que os irmãos não venham a profanar, não venham a pecar da legalidade para Satanás. Mas em as igrejas hoje não tem ensinado. Muitas igrejas que não ensinam aí. Só está só no reteté. É o ano inteiro no reteté. E eles têm que estar aí, coitados. Sem, né, uma santificação por falta de ensinamento. E dando legalidade para o inimigo por não saber, por não conhecer, por não aprender. Então, a profania é terrível. O poder era representado por aquele que destina algum tipo de liderança religiosa. O desejo era um conjunto de impulso em direção à própria vontade. Os desejos carnais, na Idade Antiga, o sagrado era visto como tudo aquilo que era relativo à religião. Os cultos e ritos que não deveriam ser infringidos. O profano era tudo aquilo que não pertencia à religião. Então, entenda isso. Profano é tudo aquilo que não pertence, amém? Agradável a Deus. Aqui fala religião, mas a palavra certa é agradável a Deus. Amém, amados? Então, para falar
da santificação, eu falei sobre o sagrado e o profano. A concepção e a vinculação com o sagrado. O vínculo, o seu vínculo para consagrado, o seu vínculo para consagrado. E quando é que não há vínculo seu para consagrado, aquilo que é sagrado? Quando o vínculo é quebrado. Vamos ver isso aqui. Êxodo, capítulo 32. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 32. Eu recheei aqui o ensino, amém, irmãos? Para poder você entender mais. Eu peguei versículos e encaixei dentro do estudo para nós aprender mais. Êxodo capítulo 32. Como você estava em Êxodo 4, Êxodo 3, agora você vai para Êxodo 32, irmãos. Está no mesmo livro aí, só ir lá para o 32. Eu já estou no 32. Posso esperar um pouquinho você aí no 32? Olha aqui, vocês vão ver aqui, amém, que Israel criou um ídolo que se tornou um profano. Eles quebraram o vínculo do sagrado. Eles estavam no sagrado, aí eles quebraram o vínculo e entrou no profano. E aqui em Êxodo 32 vai falar isso, eles quebrando o vínculo através de um ídolo chamado bezerro de ouro. Êxodo 32, quem achou diz amém? Amém. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz nós deuses que vão adiante de nós, por enquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Versículo 2. E Arão lhe disse: anunciai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-vos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxeram Arão. Versículo 4. E ele tomou das suas mãos e formou o ouro com um burrinho, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Sangue de Jesus tem poder. Versículo 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante deles. E Arão apegou e disse: amanhã será a festa ao Senhor. Aí tem Arão que Senhor aqui, né, irmãos? Versículo 6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram oferta pacífica ao povo. Assentou-se a comer e beber. Depois levantaram-se a afogar. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito te tem corrompido. Versículo 8. Despreza-se, tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado, e fizeram para si um bezerro de fundição perante ele, e se inclinaram e sacrificaram-se, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, te tiraram da terra do Egito. Aqui, irmão, quebraram o vínculo do sagrado e passou a ser um profano. E Deus disse: esse povo não é mais meu, é teu, mas é. Olha que coisa, irmão. Quando nós pecamos, nós profanamos, que nós quebramos nosso vínculo. Quantas pessoas têm que comprar? Essa palavra vínculo, irmão, quer dizer comunhão. Quando nós quebramos nossa comunhão com Cristo, irmão, com Deus, nós quebramos nossa comunhão, nós saímos de santo e passamos a ser o que mesmo? Profano. Aí acusa o vínculo para Satanás entrar em seus demônios. Aí Satanás entra e traga todos os seus demônios para destruir a sua vida. Agora eu te pergunto: quantas pessoas estão nessa situação? Quantas famílias estão nessa situação, vivendo no profano? É por isso que Satanás está no domínio da situação. Então, nós temos que tomar um cuidado, irmão, para não destruir essa comunhão, este vínculo. Igualmente aconteceu aqui. Nós vemos que Israel aqui, Moisés estava no monte há 40 dias, 40 noites. Eles achavam que Moisés tinha morrido, mas Josué estava no pé do monte. Eles achavam que Moisés não ia voltar mais.
Então Arão também não achava mais, porque Arão cedeu também a fazer o bezerro de ouro. E se você ler mais para frente, você vai ver o que aconteceu com este povo aqui. Amém, querido? Então, a concepção e a vinculação com o sagrado. A sociedade, de um modo geral, tem concepções diferentes a respeito do sagrado. No geral, os não crentes recebem tanta informação a respeito de Deus que acaba formar uma concepção nem sempre correta a respeito do Todo-Poderoso e sobre o que é santo. É verdade. É a mesma coisa hoje. Arão aqui e esse povo, né, mudou a concepção de Deus, trocando a honra ao verdadeiro Deus a um bezerro de ouro. E hoje, muitas pessoas, né, por muitas pessoas ensinar diferentemente, né, leva a pessoa a desviar e a pessoa servir outros deuses por aí. É o que tem acontecido nessa nação. Amém, amado? Quem entendeu, diga graças a Deus. Agora nós vamos falar aqui, aleluia. Nós falamos sobre duas coisas sobre a santificação. Falamos sobre o sagrado e o profano. Falamos sobre a concepção da vinculação com o sagrado, que é que fala de comunhão. E a terceira coisa que nós vamos falar, a mediação entre o sagrado e o profano. A mediação entre o sagrado e o profano. Aqui diz assim: o sagrado e o profano são antagônicos. Enquanto o sagrado tem origem de Deus e baseado nas escrituras, o profano vem do maligno e encontra lugar no velho homem carnal. Viu, irmão? Assim como a santificação vem de Deus e o profano vem de Satanás, né? Então o profano acha lugar no homem carnal. Vamos falar mulher. Para nós falar sobre isso, você vai ver a operação do profano e a operação da santidade, do santificado. Mateus capítulo 4. Abra sua Bíblia em Mateus para falar sobre esse assunto. É Mateus capítulo 4. Pode abrir lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Vocês aqui que estão assistindo a aula, vocês aqui têm alguma dúvida? Pode fazer pergunta. Pastor, esse ponto aqui eu não entendi muito bem, o senhor tem como me explicar melhor? Pode levantar sua mão e aí a gente para e volta aquele ponto para nós poder assim, né, entender aquele ponto. Amém, amado? Então deixa eu repetir. O que nós já falamos até agora? Falamos de três coisas, ou melhor, vamos falar da terceira coisa. Primeiro, falamos do sagrado e do profano. Depois falamos sobre a concepção e a vinculação que é a comunhão com o sagrado. Depois, agora vamos falar sobre a mediação entre o sagrado e o profano. Amém? A mediação entre os dois, né? E aqui nós vemos que o sagrado, você entende que o sagrado, né, é de Deus e o profano é de Satanás, e o profano opera na vida daquela pessoa, amém, que é carnal, todo aquele que é carnal. Então Mateus capítulo 4, você vai ver a operação aqui do sagrado e do profano, amém? Vamos lá? Posso ler, irmãos? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo é o profano, sabe, certo? E Jesus é quem? Jesus é o sagrado. Versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, que é o profano, e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Versículo 4: e ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5: então o diabo levou a cidade santa, que é Jerusalém, e colocando sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, toma-te nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Versículo 7: e disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está vendo aqui, irmão, né, a tentação do profano para com o sagrado. Amém? Então, não há mediação entre o sagrado e o profano
há combate aí. Nós vemos aqui o sagrado combatendo com o profano combatendo com o sagrado. Então, o profano é o diabo, é Satanás, e o sagrado é Jesus. Mas vemos aqui, qual foi a arma que Jesus usou? Qual foi a arma que o sagrado usou? A palavra de Deus. Então, a tua arma sagrada é a palavra. Amém. E pode dizer que o profano, ele também pegava a própria palavra e usava contra o sagrado, para que o sagrado viesse ceder a ele, a glória para ele. Pode ver aqui que tem palavras aqui, que o profano, que Satanás, que é o diabo, ele usou para Jesus obedecer. E Jesus não cedeu, Jesus rebateu com a própria palavra. Vamos pegar aqui, o que o profano fez e de que forma que o sagrado Jesus combateu. Olha para a leitura aqui para você entender. Você entendeu? Versículo 3. Olha aqui. E chegando ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras tornem em pães. Ué, quem fez a multiplicação de pão? Quem que fez a multiplicação? Foi Jesus. É Jesus que multiplica pão. Então ele utilizou a própria Bíblia contra Jesus. O profano usou contra Jesus. Veja o que o sagrado respondeu no quadro, e o sagrado é Jesus. E ele, porém, respondeu e disse: está escrito, olha aí, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele respondeu com a própria palavra. O sagrado rebateu o profano com a própria palavra. Então você, meu irmão, é o sagrado. Se o profano chegar contra você, qual é a arma que você vai usar? A palavra. É por isso que você tem que aprender a palavra, por isso que você tem que entender a palavra. E você tem, né, irmãos, de destruir o profano. E nós podemos ver aqui que Jesus, né, aleluia, com a palavra, destronou, derrubou, destruiu, né, a Satanás, o diabo, o profano, e Jesus, aleluia, venceu. Amém, querido? Então, nós devemos da mesma forma praticar. Amém? Então, nós falamos já da primeira parte, que a primeira parte que nós estamos falando aqui da santificação. Nós estamos falando aqui do primeiro item, santificação a caminho que leva à vida eterna em Deus. Falamos do profano e do sagrado. Amém? Agora nós vamos falar o segundo ponto, o que é santificação? O que é santificação? Compreendemos que a santificação, em hebraico, a palavra kadosh, quer dizer santo, kadesh, quer dizer santidade, significa separação do que é comum ou impuro e a consagração a Deus. Pronto, a definição de santificação é separar do pecado. Marca aí, separado do pecado. Aleluia. Você pode ter uma vida santa no meio do pecado? Pode. Só você viver separado do pecado, separar dele. Você vai viver no meio do pecado, mas separando dele. Ah, pastor, eu posso entrar em uma boate? Entrar lá para poder chamar alguém? Pode, né? Não é por isso que você vai entrar numa boate que você pecou. Isso é santo. Você não pode ir lá beber, fazer o que né? Vamos lá, tudo bem. A pessoa lhe convidou para um casamento. No casamento ela tem bebida, cachaça, tem tudo lá. É pecado isso aí? Não, não é pecado isso aí, não. Você não pode beber. Você não pode fazer o que o profano está fazendo. Vamos lá. Ensinar é muito bom, né, irmão? Ensinar é muito bom. Lembra que o significado da santificação, porque aquele familiar que me convidou é seu parente, é seu amigo. Você foi lá para poder atender. Não é por isso que ele convidou você, que ele não vai botar a cachaça lá, a bebida lá e dança. Sabe por que você vai? Não tem problema, você pode ir, só que você não vai praticar o que ele vai praticar. E quem disse que você foi pecado? Não é. Pronto, vamos voltar. O que é o significado da santificação? Viver separado do pecado.
Separado quer dizer não pecar. Não está dizendo que está proibindo você ir lá. Não é nada disso. Não sou crente. Não tem nada a ver isso aí, meu irmão. Depois eu vou pagar para mim para ver se eu não vou. Só que eu não vou fazer o que a pessoa faz. Eu não vou fazer. Meus amigos, vai, que bebe. Toma, faz tudo. Me convidar para ir. Meu amigo, eu vou bem calado, tem uma hora de dormir, tem. Vou comer na boa, consagrar a Deus, oro. E deixa eles lá na zoeira Deus. Eu pequei? Não. Porque eu não pratiquei, porque eles praticou. Pronto, para você não entender. Quando Daniel chegou lá na Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, leu o livro de Daniel. Leu o livro de Daniel, irmãos. E eles lá foram príncipes. Então, eles não beberam da guarida do rei, não comeu a guarida do rei. O rei respeitou eles e fez uma comida diferente para eles. Ele não comeu da guarida do rei. Pode estar escrito lá em Daniel, mas ele estava lá. Eles foram. Então, você tem que entender isso, mas você sabia que muitas vezes você vai para um lugar desse, você pode, se você for bem crente, né? Em uma vida assim, você pode ganhar essas pessoas, porque você viu lá o Mateus, você viu lá a Brena, viu lá a pastora Lígia, a Ana Cláudia, crente, vem na minha festa, no meu aniversário, vou lá visitar a igreja deles, vou lá conhecer a igreja deles. E viu o seu testemunho, o seu comportamento, falou, olha, eu quero conhecer o Deus do Mateus, eu quero conhecer o Deus da Brenda, eu quero conhecer o Deus da Ana Cláudia, da pastora Lina, da pastora Andinha. Por quê? Comportamento, irmão, vou lá conhecer. Isso, Deus é crente. Eu já estou por aqui aberto. Gostei. Afastar da roda dos escarnecedores. Tem carro dos escarnecedores. Está cheio de escarnecedor aqui, sentado aqui, falando aqui no fundo. Aí vocês veem. Rapaz, velho. Tudo sabe comigo. Isso é uma sabedoria do mercado. Agora, se você está lá, você está escuro, e a rodinha está ali, você não vai lá, não! Fica lá, afastado. Ô, termina, não, rapaz. Estou aqui na boa, estou cansado, e agora? Aí você, pronto, você está fazendo. Ninguém anda nos conceitos deles. Aqui puxa deles. Entendeu agora? É isso. Que vem lá atrás comigo. Oi, senhor, cara. Aí você decide entrar uma hora, as coisas que são primeiras, né? Tô falando. Ela foi feliz. Tô falando de estudar agora, de dar uma mandar cedo. O pessoal vai ficar aqui, ô Mateus, tem alguém que vai passar, alguém vai estar aí, não, você sabe como tem que pegar seu carro. Aquela família que vai ficar feliz. Vai ficar feliz. Você não participou de nada, 7 mil seguidores. Não, você não participou de nada, Deus está falando. Você pegou nada, você não pegou, você virou educação. Não reinou pecado. Amém, irmão? Quem está entendendo? Amém. Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então você entendeu aqui em nome do Senhor. Santificação é isso. Isso é a santificação. Glória a Deus. Além de Deus sobre o pecado, santificação
Santificação. Abra vossas Bíblias em Hebreus e nós vamos fechar aqui o ensinamento. Hebreus capítulo 12, versículo 14 a 17. Quem pode ler de voz alta para as pessoas entenderem? Seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, e por ela muitos se contaminam, e ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição prendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de dar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o custou. Eita, é forte, hein? Amém, irmãos? Vocês entenderam aí, irmãos? Sim. Aleluia. Então tem 4 coisas aqui dentro dessa leitura que a pastora fez. Hebreus 12, versículo 14 a 17. Amém? Para você ter uma vida santificada, o que você deve fazer? Marca aí primeiro, vigiar. Esforçar, marca aí, esforçar. Está dentro aqui dessa leitura, aqui, onde ela lê. Esforçar. Segundo, vigiar. Terceira coisa que você tem que fazer, não ceder. E quarta coisa, não permitir. Aqui também podemos dizer, acrescentar, pastor, nenhuma raiz de amargura, né? Isso, não raiz de amargura. Não tem raiz, não tem raiz de amargura, quer dizer, não ceder a raiz de amargura, né? Você vai ceder essas coisas, Não né? se contaminar. Não se contaminar, não ceder à contaminação. Amém? Então, passos para você ter uma vida santa é esforçar, vigiar, não ceder e não permitir. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Para nós encerrar e fechar o nosso ensinamento, existem 3 estágios da santificação. Primeiro estágio da santificação, marca aí. Santificação posicional ou inicial. Santificação posicional ou inicial. Esta etapa de santificação ocorre de forma instantânea. Trata-se do momento em que a pessoa é justificada pela fé na obra vicária de Cristo e purificada de imediato. 2 Coríntios 5,17. Marca aí depois CD. A justificação acontece por meio da fé e não pelos próprios méritos do que foi justificado. A eficácia da obra expiatória de Cristo na cruz e acreditada na conta da pessoa que creu. Romanos 4:1 ao 25. Então você vai marcar aí. Esta é a santificação inicial quando você recebe a Cristo. 2 Coríntios 5,17, Romanos 4:1 a 25. A justificação é um ato de Deus e supremo juiz que muda o ser humano de réu, condenado à perdição eterna, para a posição de santo e justo diante dele. Contudo, ela é condicional, ou seja, eficaz enquanto se mantém uma vida de santidade. Daí a primeira santificação, o primeiro estágio da santificação era inicial. O segundo estágio da santificação, anota aí, é contínua e progressiva. Marca aí o segundo estágio. Segundo estágio da santificação, contínua e progressiva. A definição é: a santificação é dinâmica, é um processo progressivo e contínuo. A santificação contínua e progressiva acontece na vida da pessoa, já justificada, como algo natural, pois a pessoa, uma vez justificada, recebe uma nova natureza, que torna alguém que não se costuma mais com a vida de antes do pecado. No entanto, ele deve vigiar, pois a velha natureza continua atuando na vida do crente. Presta bem atenção aqui, essa vida progressiva. Ei, irmão, a vida progressiva, a santificação na vida progressiva é você vigiar. Por quê? Mas eu sou santo, eu não bebo mais, vou beber mais. Ideia, besteira, eu vou beber mais, não vai, meu irmão. Evita a bebedeira, evita você
em muitos lugares de bebida. A verdade é essa, você tem que inventar. Você é um bebê, você não é um beberrão. Então, tranquilo, você não vai ser dominado pela cachaça, pela bebida. Mas a pessoa que tem um vício de cachaça, tem que afastar desse lugar. Das amizades que conduz a esse lugar. Senão você vai viciar, meu irmão, vai cair. Então, a santificação progressiva depende de você. A santificação inicial depende quando você aceita Cristo e você deixa Cristo santifica você naquele momento. Entendeu agora? Tirou o pecado, perdoou o seu pecado, você tornou santo. Ela é inicial. Mas a santificação progressiva, ela é dia após dia. Então, depende de você fazer, praticar. Então, é através da vigilância, ficar vigiando. Minha fraqueza é isso aqui, então eu vou fugir disso aqui. Porque isso aqui é a minha fraqueza. Tem pessoas que sua fraqueza é a prostituição. Quer dizer, né? Tem que afastar. Ficar abraçando as mulheres, beijinho pra lá, beijinho pra cá, cheirinho. Não vai não. E olha, Pai do Senhor. Se o cara, o problema dele é a mulher. Presta atenção, isso não é verdade. Se o problema do cara é a mulher, rapaz. O problema dele é cair na prostituição. Ele vai ficar beijando as mulheres, abraçando as mulheres. Tá amarrado, cara. Tá entendendo? Vamos lá. Se o problema da mulher. Passa no sorro. Não vai empurrar, meu filho. Senão vai tocar aquela luz lá que mexe com você da camiseta lá. Tem uns vídeos no TikTok, né? Eu dou risada, né? Os irmãos em cabine, que as irmãs em cabine daqui a pouco. Né? Você já viu aqueles vídeos? Tanta risada com aqueles vídeos. A santificação progressiva depende muito de nós. Amém? Ao terceiro estágio da santificação final. Santificação final. Aleluia. A santificação final é a pessoa que é justificada, ainda tem que conviver com a velha natureza. A velha natureza, irmão, ela vai estar sempre ali, querendo se manifestar. Ela sempre quer aparecer. A santificação somente alcançada no seu estado pleno e perfeito, quando a velha natureza for finalmente removida e modificada. Portanto, a santificação final não será alcançada nesta vida. Acontecerá somente quando o seu corpo for glorificado. Essa é a santificação final. Quando você, aleluia, partir dessa vida e seu corpo ser glorificado, aí é a santificação final. Então você aprendeu aí os 3 estágios da santificação. Vamos repetir? Qual é o primeiro estágio da santificação? Continuamente e progressivamente. Inicial, segunda, contínua progressiva, que é a segunda. Terceira, a santificação final. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E aqui nós vamos orar para encerrar em nome de Jesus.